São senhor Newton César de Oliveira Santos chamando. Vamos ver, deixa eu ver aqui, iniciando. Agora sim, Márcio está gravando a chamada. E aí, Roberto? Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também. Parece que nós combinamos, né? Os dois virem de branco. Me centro no centro de Umbanda aqui. No passado, diria-se que a gente iria formar uma dupla sertaneja, participar do centro de Umbanda. Ou qualquer outra analogia, né? Opção. Bom, mas enfim, isso foi sem querer, foi mais uma sincronicidade, né? Vamos ver se o branco de nossas camisetas batem, né, com a clareza que estamos querendo tomar aqui em relação a um assunto super cabeludo. Que é o seguinte, o tema de hoje, né, episódio 118, é o mapeamento da consciência. Então, esse assunto, esse tema em particular, tenho que dar aqui o crédito à nossa assinante Ida, né? Nossa seguidora Ida Vanessa, ela que sugeriu isso, né? Falar um pouco sobre esse assunto no comentário, se não me engano, do episódio anterior. Então, aí, baseado nessa sugestão, eu elaborei esse tema, né? Aí eu te passei o texto descritivo e você, como sempre, né? Sempre aceita. Como dizer não a esses desafios insólitos? Mas é interessante, cara, porque se eu não me engano, se não me falha a memória, acho que esse foi o terceiro ou quarto tema dessa série de contatos insólitos que nós estabelecemos, não como um mapeamento da consciência, mas o que é a consciência. E lá a gente, naquela época, falou sobre tudo aquilo que nós conseguimos abarcar no momento. E eu acho que é interessante fazer uma revisita, né? Porque depois de tantos episódios, né, passou-se tanto tempo, inevitavelmente as coisas mudam, né? As coisas se alteram, as coisas se ampliam, né? Então, eu achei também interessante por causa disso, né? De a gente voltar a falar sobre esse assunto, mas de uma maneira um pouco mais esmiuçada, né? Eu acho que é bom a gente fazer algumas ressalvas logo de início, né? Que quando a gente propõe aqui o mapeamento da consciência, não é algo definitivo, né? Nós estamos aqui querendo propor, bater o martelo em relação a nenhum desses conceitos. Eu propus esse mapeamento dessa forma como eu descrevi, mas você também vai colocar as suas ideias, a coisa vai ser alterada ao longo do episódio, como é de prática, porque a gente, né, sempre faz isso de forma improvisada, né? Embora tenha um tema, a gente sempre conta com improviso. Eu acho interessante a gente começar a falar sobre essa questão das ressalvas, né? Porque muita gente pode achar pretensioso demais, né? Ou assim, quem são essas caras? Né? Não são neurocientistas, não são nada, o que eles estão pretendendo com isso? É simplesmente um exercício de especulação, um exercício exploratório, né, que nós sempre fazemos, e nos damos esse direito de falar a respeito disso sem ter essa pretensão de bater o martelo, de dizer que somos os donos da verdade, nem nada disso. É o que nos parece mais coerente, mais sensato no momento, a gente vai falar, vai expor aqui, e nada impede que a gente mais lá na frente, né, faça uma revisitação a respeito desse assunto e fale, olha, eu estava enganado em relação a esse aspecto, hoje eu penso diferente, e assim a coisa caminha, né? Não sei se você concorda comigo, já pode fazer os seus primeiros comentários. Perfeito, eu escrevo o que você falou, não me lembro dos conceitos que a gente usou lá atrás, mas com certeza a gente não parou de estudar, não parou de pesquisar, e nossos conceitos são mais amplos, não significa que necessariamente são mais corretos, e não significa que exista correto nessa seara de termos subjetivos em que muitas definições são todas legítimas dependendo do enfoque que cada um dá. Como costuma dizer o pessoal da teoria integral, todos estão certos, mas parcialmente certos. Portanto, também parcialmente errados, e depende da perspectiva que a gente coloca. A gente, como você falou muito bem, se atreve a ter um direcionamento para poder caminhar nele. E sabendo que, opa, beco sem saída, voltamos e abrimos outra fresta e vamos embora. E a tua ressalva também boa, pelo que você falou, e também porque sempre pode ser alguém que esteja caindo no momento, né? Agora, então, para saber o que está acontecendo. Especulamos, no melhor dos sentidos, sem criticar ninguém, mas temos uma ideia para poder caminhar e gostamos de explorar, né? Com E maiúsculo e aprender, né? Exatamente, não somos filósofos, né? Não somos neurocientistas, não somos absolutamente nada, né? Não somos metidos à besta. E gostamos de explorar essas coisas. Como não podemos ter o oráculo de Delfos aqui todos os dias para poder responder algumas perguntas, então a gente faz o que dá, estuda e vamos embora. Ao invés de usar lá o chat GPT lá, né? Para nos dar as respostas. E já descobrimos que mente, que ameaça.
está se comportando como um belo humano. Isso vai dar um... Exato. Nós vamos conversar um dia sobre isso. Eu acho que dá um bom tema, assim, porque o jeito que também as pessoas estão interpretando isso eu tô achando estranho, sabe? Assim, é uma empolgação além da conta, tá esquisito. Mas isso a gente deixa para um outro episódio. Tipicamente humano, né? Ou a Exatamente. novidade é a salvação ou é a destruição. Ou uma coisa ou outra. Mas vamos lá, né? Eu acho que a gente pode começar falando sobre esse assunto em particular pela perspectiva da ignorância, né, sobre o universo subjetivo em geral, né? Então, a gente percebe que no mundo ocidental, de forma geral, ou digamos assim, mais especificamente em relação ao estilo de vida do mundo moderno, né, a gente tem essa problemática de se voltar muito para o mundo objetivo, né? Nossa, agora está passando um caminhão aqui, cara. Acho que ele está fazendo manutenção na rua, tá fazendo um barulhão. Não sei se dá para você ouvir daí um apito. Não, a boa Não? notícia é essa, não. Mas para mim está atrapalhando aqui. Vamos ver se eu consigo me concentrar, que está dando muito barulho. Ele está passando bem na minha porta aqui. Você precisa usar o seu consciente para poder... Mas assim, a gente acaba focando muito, né, na questão objetiva, né, o mundo externo, né? Então, o mundo interno é simplesmente uma questão secundária, sem importância, não há esse enfoque no universo subjetivo, né? Então, o que eu denomino aqui, né, vamos também definir aqui essas palavras. O que seria o universo objetivo e o subjetivo? O subjetivo é da pele para dentro, né, aquilo que nós sentimos, como nós pensamos, né, como nós percebemos o mundo, e da pele para fora seria o mundo objetivo, o mundo que nós teoricamente compartilhamos, né? E o mundo subjetivo, há essa dissociação entre a minha mente e a sua mente. Eu não consigo ler o que acontece dentro da sua mente. A minha percepção a respeito de você, ela é objetiva, né, no sentido de que você está fora de mim, e você, olhando para mim, também tem uma percepção objetiva, mas dentro de cada um de nós há um universo subjetivo. No mundo ocidental, em particular, a gente dá pouquíssima importância para isso. Eu acho que o Oriente, e aí quando eu falo Oriente também precisa tomar cuidado, que não pode generalizar, nos ambientes onde eram ensinadas essas antigas tradições, passando de geração em geração para aqueles discípulos que eram dedicados, né? Enfim, nunca foi um processo fácil, sabemos disso. Essas pessoas acabaram fazendo, sim, um mapeamento da mente, e essa é uma outra ressalva que eu gostaria muito de fazer aqui, de que se a gente for utilizar as diversas tradições para analisar em profundidade o que é a mente, um episódio seria impossível, a gente teria que dividir isso em vários episódios, porque varia bastante, né? Só o conceito tibetano sobre mente, eles avaliam a mente, possuem 8 níveis. Eles usam muito a palavra mente e consciência de forma intercambiável, são sinônimos para eles. Então, não foi isso que eu fiz aqui, não foi essa a minha proposta, da minha cabeça, do jeito que eu entendo hoje. Confesso que tem, para quem é seguidor desse canal, para quem é assinante desse canal, já sabe que eu tenho uma predileção pelo Bernardo Kastrup, e confesso que isso me influenciou bastante nesse tipo de classificação que eu estou fazendo, mas volto a dizer, não é definitivo, né? E você também pode discordar, Newton, fica assim a seu critério, tá? Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa a respeito desse aspecto ou não. Sim, só 2 comentários, que eu acho que assim como você tem a sua predileção, é parte do seu paradigma atual, o pensamento do Bernardo Castro, e é do jogo, a gente vai caminhando, substituindo paradigmas e crescendo. Pobre daquele que cai na paralisia do paradigma, como diria o Thomas Kuhn, e fica preso num processo de interpretação do mundo e nunca mais muda. Eu tenho o lado da teoria integral que eu tenho usado no momento, e segundo eles, tem 2 adendos do que você falou que são bem interessantes. O pessoal do Oriente mapeou o que eles chamam de estados de consciência, né? Que você pode dar outros nomes, sutil, causal, não dual, etc., acessível a todas as pessoas por meio de práticas. Por meio de práticas você consegue acessar e ter experiências com relação a isso. Mas o interessante concordo plenamente com o que você falou, do lado de cá a gente dá muito mais bola para o comportamento, tanto é que o behaviorismo, a psicologia do comportamento dominou por uma ampla parte do século passado, e a gente deu muita bola para o interior. Mas gozado, quem se dedicou a estudar o interior foi justamente o Ocidente. Foi o Ocidente que criou a psicologia, o estudo sistemático dessa parte interior, e que continua se expandindo, se abrangendo e mostrando a complexidade desse interior nosso, de tal maneira que tem várias linhas, e
quando elas se dedicam a conversar entre elas, a gente enriquece o mosaico do interior. Quando elas querem ser a única explicação da coisa, elas caem nessa vala comum do personalismo, de uma série de outras coisas. Mas, de novo, elas funcionam mais ou menos como duas partes do cérebro, a gente precisa das duas para poder entender os estados, segundo a teoria integral, né? Os estados de consciência e os estágios de consciência. Mas é só uma observaçãozinha, vamos embora, que acho que vai ficar mais emocionante agora, quando você começar a conceituar as coisas. Vamos lá, então. Bom, eu acho que um primeiro aspecto interessante aqui é a gente falar a respeito de algumas palavrinhas que são usadas como sinônimos, né? Então, acho que as primeiras interessantes a gente falar a respeito seriam consciência e psique ou psique, né? Dependendo também, tem uma grande variação, algumas pessoas falam psique, outras falam psique, enfim, vai depender aí de quem você considera como certo, como errado. Também, né, varia bastante. De qualquer maneira, a consciência, pelo meu entendimento atual, é o espaço dentro do qual toda experiência ocorre. Não existe uma experiência sem que haja consciência. Então, isso é uma definição extremamente ampla, é a definição que o Bernardo Kessler utiliza, né? Então, assim, estamos todos imersos em uma imensa consciência cósmica, né? Onde tudo ocorre dentro do campo da experiência. Não vou entrar no mérito aqui da questão da ontologia da palavra, da questão da consciência, do seu aspecto mais amplo, mas do ponto de vista humano, né, é um espaço dentro do qual nós passamos por experiências, né? Então, até onde vai a nossa capacidade de entendimento da realidade, ou de entendimento de nós mesmos, tudo que está dentro ou inserido dentro do campo da experiência é consciente, né? Então, esse é o primeiro aspecto interessante. E o Jung, ele utilizava justamente a palavra psique, né, ou psique, justamente com esse sentido de consciência, né? Ou seja, tudo faz parte desse campo de experiências, mas e aí muita gente até confunde, né? Mas espera aí, se tudo é consciência, o que é esse tal de inconsciente, né? Então, aí mais para frente também a gente vai falar a respeito disso para diferenciar uma coisa da outra, porque pode parecer contraditório em um primeiro momento. Mas espera aí, você está falando que tudo que ocorre dentro da experiência é consciente, então não pode ter inconsciente, né? Mas não é bem por aí, né? Vamos chegar lá. Não sei se você já quer... Não, só ia complementar o que você falou. Ao contrário do que parece, não é um termo absolutista, né? Que invalida todo o seu contrário, né? Exato. Bom, e aí eu coloquei aqui também a mente como um aspecto, um dos estados de consciência, né? Ou seja, você... segundo o próprio Bernardo Kessler teoriza, né, a consciência seria esse campo primordial, né, onde há uma ressonância, porque ele analisa, ele avalia que tudo funciona através de campos, né, que você não pode entender a realidade como partículas separadas umas das outras, mas como campos de probabilidade, e a mente seria um desses aspectos excitatórios, né, onde há um fluxo de excitação, né, de forma voluntária ou involuntária, né? Muitas vezes a gente está pensando, né, a mente está trabalhando de forma involuntária e às vezes voluntariamente você se dedica a pensar sobre algo, né? Então essas excitações ocorrem ali e a maneira como eu defino isso hoje são sempre em relação a aspectos passados, situações que já ocorreram, né? É a partir daí que esse fluxo ele invade a nossa mente desse aspecto que pode ser muitas vezes involuntário, né? Ou seja, um pensamento, um cheiro que dispara, uma sensação que te faz relembrar a respeito de um evento que ocorreu no passado, né? Ou lembranças, uma música, qualquer coisa que te estimule a lembrar a respeito disso, né? Remorsos, né? Coisas que fazem você viver sempre, né? Voltando à fita, voltando para aquele ponto específico do passado, ou preocupações, né? Em relação ao futuro, né? Então a mente também faz essas projeções, essas excitações em relação ao que pode ocorrer, né, dentro dessa realidade na qual nós vivenciamos. Hoje a ciência, nas fronteiras, nas suas franjas, já passa a questionar muito essa questão do espaço-tempo como algo que existe por si só, e parece que é muito mais razoável a gente começar a compreender isso como uma consequência do nosso aparato sensorial, ou seja, o aparato sensorial, ele faz com que inevitavelmente a ideia de espaço-tempo surja, apareça. É quase como um processo recursivo, assim, de entendimento da realidade, que não é possível você estar aqui sem se apelar para esse tipo de conceito de espaço-tempo, mas, de qualquer maneira, a mente seria algo mais assim, né? Seguindo esse fluxo, onde, quer você queira ou não, você está fadado a estar nesse fluxo, diferenciando da consciência,
pelo ponto de vista que é possível ter consciência sem ter mente, pelo menos temporariamente, né? Como é que você sabe disso? Porque em meditação é possível fazer, eu já consegui ficar nesse estado onde não há pensamento algum, você está simplesmente ali vivenciando, né, sendo uma testemunha de alguma coisa, mas você não está pensando em absolutamente nada. Então, acho que é a primeira diferenciação importante aqui. Legal, beleza. Não vai querer comentar nada? Não, aqui eu concordo com isso. O que me ocorreu agora o tema é tão complexo, né? A gente já falou sobre isso. Tem um pesquisador, deixa eu ver se eu lembro o nome dele agora. Julian James, já morreu. Foi ele que criou o conceito da mente bicameral. Segundo ele, o que a gente chama de consciência hoje, essa capacidade de se reconhecer como diferente de um outro, diferente de um exterior, teria vindo há 2.500 anos, 3.000 anos, e antes as pessoas tinham fluxo de pensamento, tinham fluxo mental, mas eram guiadas pelo que vinha dos deuses. Então, ouviam vozes, e essa é a ideia da mente bicameral. Segundo ele, a partir da Ilíada e da Odisseia, quando Homero começa a escrever, e ele dá a ideia de uma civilização que começou, a partir daquele momento, assumir as rédeas conscienciais da sua vida. Mas isso é um asterisco numa ideia bem peculiar de um cara que começou a fazer isso, que ainda está estudando. Enfim, aquilo que a gente falou. É tão complexo o tema que você pode pegar caminhos de pesquisa e continuar seguindo e poder explorar, e provavelmente a grande consciência com C maiúsculo, resumida na parte humana, não a consciência cósmica, não a ômega, ela deve ser constituída de cada uma dessas verdades parciais. Eu acho que a teoria bicameral, ela faz sentido, até um certo ponto faz muito sentido para mim, porque me passa a ideia de uma mente primordial, onde o inconsciente coletivo ainda estava muito presente, essas separações não eram muito evidentes, né? Não havia, pelo menos um pensamento lógico ainda não havia ocorrido, né? Então, de uma forma você começar a separar as coisas, né? Diferenciar uma coisa da outra. Então, me parece bastante razoável você, no começo, esses pensamentos que eu estou tendo aqui não são meus, são dos deuses, né? Ou seja, se você se reconhece como parte de algo maior e esse algo maior não é a si próprio, há uma diferenciação entre você e um outro pensamento, por que não atribuir isso aos deuses, né? Num período mais primordial da história? Então, para mim faz sentido, pelo menos em primeiro momento. Bom, vamos lá. Então, essa acho que é a primeira parte interessante aqui, de diferenciação entre mente, consciência e psique, ou psique. Depois, a gente poderia avaliar aqui, né, que é o subconsciente, né, que é um outro aspecto interessante de ser avaliado, né? Porque muita gente também alega que não existe o subconsciente, outras escolas vão falar que existe, né? Então, no meu entendimento, existe sim, e são aquelas situações corriqueiras onde fazemos algo em piloto automático. Então, acho que a experiência mais comum, que mais prevalece por exemplo, você está dirigindo um automóvel, né, que você está simplesmente fazendo aquilo de forma automática, você não está mais pensando, você está consciente das suas ações, obviamente, você está atento, você não está, com exceção, né, de você estar fazendo coisa que não deve, tipo assim, olhar no celular, aí realmente você complica, mas assim, teoricamente você estaria atento, mas você consegue ficar pensando em outra coisa, nos seus problemas. É muito comum você estar dirigindo um carro, por exemplo, você chega no seu trabalho e você fala assim, mas que caminho que eu fiz? Eu não estou nem consciente do caminho que eu fiz, porque você estava ocupando a sua mente com uma outra atividade, né, que não aquela que estava ocorrendo em piloto automático, por isso subconsciente, porque está numa camada ali onde há essa ideia de que você está fazendo uma atividade, mas você consegue, ao mesmo tempo, fazer mais uma ou duas em paralelo, sem que uma coisa afete a outra, né? Então, respiração, piscar os olhos, são todas atividades onde você está consciente daquilo, mas você não tem, o que eu vou chegar daqui a pouco, que é a metacognição, ou seja, não estou refletindo a respeito da minha respiração. Ela simplesmente está ocorrendo, estou passando pela experiência, né? Mas, enfim, não é uma atividade consciente, a não ser que eu fale para você, olha, presta atenção na sua respiração, aí você para, opa, agora eu vou prestar atenção, aí sim vira metacognição. Então, não sei se você gostaria de falar alguma coisa assim. E você usou a palavra que é chave para um conceito que eu estou olhando agora no momento, que é do flow, né? Daquela experiência que o nome dele é muito difícil de pronunciar, o Mihaly Csikszentmihalyi, uma coisa assim, que é de origem húngara, né? Que criou o conceito de flow, não criou, ele denominou que essa ideia de, ele até chama de energia psíquica, quando você devota atenção. Devota atenção, todo o resto fica fora, você não sente fome, não sente frio, não sente nada e está fazendo aquilo.
Isso pode ser negativo, você pode fazer um trabalho forçado, então você está no trabalho consciente, nada te impede, ou o que ele chama de flow é quando é prazeroso, quando você faz voluntariamente. Quando você está tocando bateria, quando você está fazendo uma coisa prazerosa, esse tipo de coisa. O que é chave é a atenção. Quando eu foco na atenção, todo o resto não importa mais. Né? E com relação ao subconsciente, eu nunca vou me esquecer de uma palestra, 30 anos, de um psicólogo que deu, usando a linguagem do computador, ela é rústica, mas ajuda um pouquinho a lembrar. É como se fosse um pouco a memória RAM, que está tudo lá acessível rapidamente. Rapidamente, você precisa, você está lá, o exemplo do carro é muito bom. Você está dirigindo, mas você, não, se você precisa de passar marcha, você nem olha, mas está lá acessível, o seu subconsciente sabe que a mão tem que ir ali, a direção tem que vir aqui, você não vai lembrar, está facilmente acessível as coisas. Então, o número de telefone de alguém que você liga toda hora está lá acessível, se você está conversando com alguém, a linguagem não é esquecida, a memória curta está lá. É como se fosse essa parte subconsciente. O inconsciente, daqui a pouco a gente vai entrar, seria o HD, aquelas coisas que estão lá atrás acumuladas, o acúmulo de memória total que a gente tem lá, nem sempre acessível. Não. Legal. Bom, então esse seria o aspecto do subconsciente. Depois, deixa eu ver, eu havia escrito aqui alguma coisa a respeito... isso também é muito confundido o subconsciente com o inconsciente, né? Então, eu acho que é legal a gente entrar no inconsciente justamente para fazer essa diferenciação, porque também vejo muita gente confundindo os dois. Então, entrando no inconsciente propriamente dito, seria essa condição de uma camada que ela se encontra abaixo, né, da atenção, digamos assim. Então, o inconsciente seria todo esse HD que você falou, né? HD onde há um monte de coisa acumulada lá, mas não é de tão fácil acesso, né? Além disso, a gente poderia avaliar experiências, estados típicos onde há esse aspecto inconsciente. O estado típico é o sonho, né? Quando nós sonhamos, né, o inconsciente vem à tona, né? Ele surge. E quando você está passando pela experiência do sonho, né, você se encontra dentro daquele aspecto da consciência, porque, né, como eu falei no início, tudo que ocorre dentro do espaço da experiência é consciente, né? Mas passa a ser inconsciente pelo fato de que você não tem uma camada de reflexão por cima daquilo, né? Você está simplesmente envolvido tanto com aquela experiência que você se identifica com aquele avatar, você se identifica com aquele personagem dentro do sonho. E você vai, como você disse, no flow, sem questionar, mas peraí, o que eu estou fazendo, né? O que é essa coisa dentro da qual eu estou participando? O que é essa Matrix aqui? Onde que eu estou inserido? Né? Não há esse tipo de reflexão. Você vai com o fluxo e simplesmente esse é um estado inconsciente mais mais fácil de exemplificar, né? Porque todo mundo já sonhou, todo mundo sabe que existe, etc. Né? Porém, o que acontece? Também, nesse momento que nós estamos falando, em estado de vigília, o inconsciente ainda não deixou de existir. Ele continua lá 24 horas por dia, o tempo todo nos influenciando, e muitas vezes vem com cargas emotivas, com cargas sentimentais, intuições, insights, coisas que ocorrem o tempo todo, que vão bombardeando a gente numa camada que a gente não tem uma atenção, mas se reflete através do nosso comportamental, de uma maneira que, às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor percebem, mas você mesmo não percebe. Então, o inconsciente está ali ocorrendo, né? Embora não seja acessível diretamente, indiretamente, ele continua a nos influenciar. Né? Então, seria mais ou menos por aí. Muito bom. Duas coisas legais. A ideia do HD, todas as memórias estão lá, está tudo lá, mas não necessariamente disponíveis para nós o tempo inteiro. Né? Algumas não são. Algumas a gente precisa fazer um exercício muito grande para recuperá-las. Se eu te perguntar agora, poxa, Márcio, você lembra da sua primeira prática de campo? Se ela foi marcante, provavelmente você vai fechar o olho, opa, eu vou lembrar de algumas coisas interessantes. Mas você fala, Márcio, você lembra da primeira lancheira que você teve no primário? Putz, talvez não, e talvez não consiga trazê-la de volta. Né? E ele está influenciando todas as coisas, inclusive daquelas 3 diretrizes que eu coloquei na semana passada, inclusive eu cometi um erro, que é a parte genética. Queira ou não queira, a gente tem uma dependência genética biológica que faz parte da gente e está lá. A gente quer gostemos ou não. A genética funciona diferentemente do que o pessoal tratava até algum tempo atrás. A genética era muito determinista. Você tem esse gene, você vai ser assim. Não, parece que é como é o mesmo axioma da astrologia. A genética inclina, mas não determina. Né? A gente pode não necessariamente desenvolver uma série de problemas ou melhorias,
por causa da genética. O Dr. Bruce Lipton, no livro... daqui a pouco eu lembro do livro dele, ele mostra que a gente pode lidar com a epigenética, uma série de outras coisas. Mas contribui muito para a parte inconsciente. Segunda, contexto familiar. Todos nós trazemos um monte de traumas, principalmente na primeira infância, e não lidar com eles é o que nos causa um monte de problemas na idade adulta. Eles continuam se acumulando na idade adulta também, mas parece que da primeira infância são primordiais e que ajudam fortemente nessa condução de consciente de, como você falou, influencia sobejamente na parte consciente. E a cultura, dependendo de onde você nasceu, o ambiente que você nasceu, a gente é muito influenciado por isso. É a partir do momento que a gente começa a assumir algumas das rédeas da vida que a gente confronta conscientemente essa influência desses três aspectos do lado inconsciente. Mas ele sempre está lá. A gente precisa ter atenção, como o pessoal, como o pesquisador do Flow diz. E a gente precisa dedicar atenção para trazer a consciência, para focar a coisa, para poder atuar sem ser marionete do inconsciente. Exatamente. Não, concordo. Perfeito. Não tenho o que falar. E aí a gente tem, depois disso, o inconsciente coletivo, né, cara? Que seria uma outra instância, e aí realmente onde as coisas começam a ficar complicadas se você for encarar o paradigma materialista, né? Que não vai aceitar esse tipo de ideia. Mas, assim, o Jung já descobriu lá atrás, né, que havia um inconsciente coletivo por meio do atendimento, né, empírico dos seus pacientes, que ele foi vendo ao longo do tempo que muitas visões, muitos insights, muita simbologia de pessoas com backgrounds completamente diferentes, com idades completamente diferentes, pessoas que não tinham acesso a essas informações, acabavam tendo insights muito semelhantes, simbologias muito parecidas, que não poderiam ter sido simplesmente invenções tiradas, né, tirando um coelho de uma cartola, muitas vezes uma baleia azul de uma cartola, sem que não houvesse algo subjacente comum a todas as pessoas, independentemente de cultura, de religião, de extrato social, etc. Né? Então, a partir daí, ele começou a se dedicar ao estudo do inconsciente coletivo, né? E aí a gente tem as tradições, os mitos, muitos dos mitos religiosos, inclusive, né? Adveriam desse amplo aspecto da consciência, onde o inconsciente coletivo seria a parte mais ampla, inclusive, né? Seria maior, inclusive, do que o próprio aspecto da metacognição que a gente vai abordar na sequência. Mas, só fazendo aqui um parêntese com o que você afirmou um tempinho atrás, sobre essa ideia da mente bicameral, sobre o aspecto da conversa com os deuses que as pessoas tinham, né? É Deus que está falando isso na minha cabeça, disso ter uma relação direta com o inconsciente, né? Então, muito provavelmente, aquilo era o oceano do inconsciente se manifestando ali, e a pessoa confundindo uma coisa com a outra, não tendo essa capacidade de discernimento, e se expressando daquela forma até então, que era cabível no momento, né, para as pessoas da época, e com o tempo isso foi sendo separado, né, e foi sendo mais ou menos direcionado para outros campos, separando a mente humana da mente mais primordial, né, e gerando essa bifurcação a partir da qual a gente está tentando voltar agora, mas está difícil. Né? Então, acho que faz sentido pensar por aí. Eu também acho que faz. A gente tem que se colocar naquela época, puxa, nós somos, vou usar o termo aqui, entre as marionetes de tudo que está acontecendo, do desígnio dessas criaturas que estão acima de nós, dessa natureza que é inclemente, e cabe a nós tentar escutar o melhor possível, refinar essas instruções. Daí a ideia dos oráculos e uma série de coisas, para poder nos guiarmos mais ou menos e tentar viver uma vida aqui legal, né? Com relação ao inconsciente coletivo, que eu acho genial, a sacada do... Bom, um parênteses. Outro dia a gente falou do Totó, né? Aristóteles nas bocas da ágora. Né? Bom, hoje vamos falar do Gugu. Gugu, o Gustav Jung ali. Você já esteve em Viena? Não. Quando você for para Viena, você gosta de psicologia lá, você vai vir para Viena, onde Freud começou, ali atrás da Catedral de São Estevão, há 100 anos, Carl Gustav Jung não era Carl Gustav, era Gugu para a turma lá, para a turma, ele tomava laudo com a moçada, tá? Mas a ideia é a percepção de estruturas psíquicas coletivas que estão além da religião, do tempo, da cultura, é genial.
imagina a capacidade de percepção e de atenção desse cara, de poder olhar e dar atenção, e dar vazão para um conceito que não existia na época, né? Que está além, como você falou, transcultural, transpessoal, trans uma série de coisas. E é claro, você falou isso há alguns minutos, os materialistas, não é que eles não vão levar a sério o inconsciente coletivo, não vão levar a sério nem o inconsciente, muito menos muitos deles duvidam da consciência, que dizer do inconsciente coletivo, né? Esse é um aspecto que eu esqueci de falar, porque você tem alguns intelectuais na atualidade, alguns filósofos, que afirmam que a consciência não existe, né? A gente tem o ápice da insanidade mental de uma consciência se contradizendo, de uma consciência dizendo que ela mesma não existe. Sim, é incrível. É genial. A própria criação de um termo, de uma maneira de interpretação de um mundo chamada ciência, só pode surgir a partir de uma mente que seja capaz de ter consciência de si e do exterior, conhecimento, consciência de si e do exterior, para poder elaborar leis, estruturas, entendimento do que está aí. Mas para eles é muito difícil. Para colocar isso na equação é muito complicado. Mas voltando, se isso é difícil, imagina o inconsciente coletivo. De novo, estruturas paradigmáticas, arquetípicas, planetárias, transculturais, que influenciam a gente o tempo inteiro. Exatamente. Então, e o problema é que é justamente, né, o problema difícil da consciência, né, que é aquela questão de que você não conseguir transpor estados metabólicos ou transformar configurações físicas específicas em qualidades, né? Ou seja, em experimentos, em experiências onde a qualidade existe. Então, o cheiro de uma flor, o sabor de algum alimento, um sentimento de afeto por uma pessoa, o próprio sentido de medo, e uma série de outras questões que envolvem qualidade, elas não são explicáveis a partir de configurações físicas, por mais complexas que elas sejam. Ou seja, não se sabe em que momento a consciência surge, né? Acha-se que simplesmente a complexidade é tão grande que em determinado momento, pum, que o negócio brota. Então, o que a gente está falando aqui é justamente uma via contrária. A gente está falando que da consciência cósmica, nós derivamos como entidades dissociadas dessa grande consciência cósmica, onde o aspecto físico é simplesmente o final dessa dissociação. Ou seja, imagina mais uma vez fazendo aquela metáfora da curva, né? É o topo dessa curva, onde há, através dos nossos sentidos, essa percepção, né, olhando através das fronteiras dessa dissociação, eu vejo você também, que é uma outra dissociação, e eu tenho essa percepção de que estamos separados. Mas nas raízes, no aprofundamento dessa imensa cordilheira, digamos assim, somos picos que estamos vendo uns aos outros, mas estamos interligados na base dessa cordilheira, pelo mesmo processo, né? Então, é disso que nós estamos falando, porque se for pegar pela via materialista, não vai fazer sentido algum realmente o que nós estamos querendo dizer aqui. Mesmo condescendendo um pouco com esse pensamento materialista, mesmo abdicando de uma consciência cósmica, no mínimo deve-se reconhecer que existe uma consciência humana. No mínimo, no mínimo. Além disso, até usando os próprios argumentos deles, o que é o cosmos depois do Big Bang? Entropia pura. As galáxias estão se afastando, está tudo se afastando. E o que somos nós? A negentropia, a negação da entropia, a máximo de ordem possível. Isso, por acaso, aquela ideia que a gente falou da tempestade criando um Boeing, não encaixa. Mas vocês estão forçando a barra para tentar provar que Deus existe? Não é isso, me dá uma explicação melhor. O aleatório não dá conta. Esse é um ponto interessante também, porque o próprio Castor menciona isso o tempo todo, que ele não tem como ter certeza absoluta, 100% de certeza de que o idealismo metafísico é a realidade última, mas ele diz que é melhor do que o paradigma materialista. Ele falou, para mim, como opção lógica, ele fala, lógica não é questão nem de entrar metafísica no lugar, é simplesmente uma questão de lógica, o idealismo metafísico já é uma alternativa bem melhor do que o paradigma materialista. Então, por si só, ele já acha que é uma opção válida. Ainda que ele fala, não tenho 100% de certeza, ele falou, posso estar errado, equivocado, mas eu acho que eu estou menos errado e menos equivocado do que os materialistas, porque esses sim estão numa confusão absurda. Então, a mesma coisa fala o pessoal da teoria integral. Por isso que eles ainda persistem em usar o termo teoria.
porque eles sabem que é uma transição e têm certeza de que no futuro haverá um conhecimento muito mais abrangente, terá um outro nome. Essa é apenas uma fase de uma série de fases que a gente tá vendo desde a época que éramos míticos, mágicos, arcaicos, depois modernos, pós-modernos, integral, e vamos seguir à frente. Não para na gente. Eu acho que é a grande sacada desses tipos de cientistas. Tem consciência que somos transitórios também. Não o ápice, não o fim da jornada, mas uma parte da jornada. Vai ser muito mais fascinante na frente. Com vários dos buracos da estrutura de queijo suíço que toda a teoria é. Toda a teoria é isso. Até a gente estar consolidada, vai ter uns buracos que a gente vai descobrindo aos poucos. Mas também recai naquela ideia, né, que é lógico, é metafórica também, né, de a gente estar no meio do Oceano Pacífico, numa tempestade absurda, com um bote que está furado, né, e aí você não vai pular de um bote para o outro, né, e aí lógico que é a metáfora em relação ao paradigma predominante da nossa sociedade, se não tiver nenhuma outra alternativa. Então, há de se apresentar outras alternativas. Mas o barco que está me mostrando não é o barco que eu queria, não é um barco perfeito. Tá, mas aquele barco não está afundando, então é melhor você pular nesse barco, né, para a gente ver onde ele vai dar, que esse vai ter melhores condições de nos levar para o nosso destino, nos levar daqui a salvos, mas não adianta ficar nesse barco que já se provou extremamente furado, tanto é que a gente vive nesse momento que vivemos um planeta devido a justamente esse paradigma estar presente. E volto a dizer, o paradigma materialista não é aquela ideia, né, que quem está vendo esse vídeo aqui pela primeira vez, de que são pessoas que gostam de acumular bens. Não é isso. Né? Essa é a primeira coisa que vem à nossa mente. Né? Mas é a ideia de que a matéria é a fonte de tudo aquilo que existe, ou seja, a matéria, o universo físico material, ele é o responsável pela criação da consciência, pela criação da mente como consequência. O cérebro acaba gerando a consciência de alguma forma mágica, e a gente está querendo propor que é o contrário, né? Que é a consciência que gera o universo físico. Bom, só para deixar isso claro também. Legal, só para corroborar, a rigor, tudo que seja um pouquinho mais abrangente merece mais crédito do que aquilo que é um pouco menor. Né? Se eu consigo dar com a teoria integral, com o pensamento do Castro, o espiritismo, seja qual for, se é um pouquinho mais abrangente, se inclui e aumenta a capacidade de interpretação e perspectiva, é mais válida do que aquilo que eu só garanto porque eu consigo testar de acordo com os meus critérios de teste, com os meus critérios de validação. Não, existem outros também. E é uma coisa, inclusive, que você fez me lembrar também uma das entrevistas do Castro, quando ele menciona que a ciência realmente funciona justamente por causa dessa característica de restringir. É justamente o fato de restringir as coisas que ela dá certo, porque ela restringe, coloca para dentro de um funil, onde ali realmente a perspectiva de erro é minimizada ao máximo, né? Então, é por isso que funciona, é por isso que dá certo, né? Então, é esse tipo de coisa que nós temos que ter em mente. A ciência sempre vai restringir, sempre vai focar em algum ponto específico. Não estou falando que é ruim, isso é muito bom em diversos aspectos, né? Mas não é o suficiente para dar conta de explicar tudo aquilo que está ocorrendo conosco. E é o que o pessoal usa como argumento, essa ideia de que a gente sabe cada vez mais sobre menos, né? Eu sou cada vez mais especialista em um tipo de paramécio, em um tipo de coisa. Nunca tivemos tanto conhecimento à disposição e ele nunca foi tão fragmentado. Sim. E isso é uma das grandes crises que a gente tem no momento, essas guerras culturais, a nossa incapacidade de conversar, porque está muito fragmentado. Conversamos isso outro dia. Como é que está a medicina hoje? A medicina é genial, nunca fomos tão capazes de conseguir preservar a vida. Mas a especialização chegou num ponto em que está muito complicado ver uma pessoa como um todo, como um aspecto total. Cada especialista vai cuidar só da sua área, que é complicada mesmo, é muito complexo só lidar com o coração, só lidar com o pulmão, bárbaro, mas é o organismo que eu tenho que ver como um todo. E está cada vez mais difícil ver a pessoa, o conjunto, como um organismo total. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento, ele nunca foi tão fragmentado. Concordo. Bom, do inconsciente coletivo, acho que vale a pena a gente passar para a metacognição, né? Ou a autorreflexão também, tá? Que, enfim, são sinônimos. Então, o que seria a metacognição e a autorreflexão? Bom, dentro dessa ideia de que nós passamos, né, desse consciente mais cósmico, né, passando pelas dissociações, onde somos consciências dissociadas dessa grande matriz universal, aí essas consciências dissociadas, elas possuem um aspecto que roda no piloto automático, que é o subconsciente.
e há também um inconsciente dessas pessoas que se conectam também com o inconsciente coletivo, que se encontram dentro dessa grande consciência. Há o aspecto da metacognição ou da autorreflexão. O que é? É aquelas coisas que ocorrem em estado de vigília, né? Não só isso, né? Ou seja, você passa por uma experiência e você reflete a respeito dela, né? O que eu estou fazendo? Por que as coisas estão acontecendo assim e não de outro jeito? Como é que eu vou entender essa realidade dentro da qual eu estou participando? Esse é o aspecto da metacognição ou da autorreflexão. Coisa completamente oposta ao que ocorre com os sonhos, onde você não tem essa capacidade autorreflexiva não ocorre. Então, a metacognição é justamente o contrário, né? Então, você conseguir, enfim, passar por qualquer experiência e refletir a respeito. Poxa, eu estou passando por essa experiência, mas eu consigo fazer melhor, eu consigo me dar melhor aqui nesse aspecto ou nesse outro. Por que eu estou sofrendo? Qual que é a razão da vida? Por que eu estou aqui? Né? As velhas perguntas, né? De onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, e por aí vai. Né? Então, essa seria a metacognição. Não sei se você quer falar alguma coisa a respeito disso. Não, genial, perfeita a tua introdução. E eu acho que é isso que nos distingue como as famosas. Carlos Paz gostava de dizer isso, né? A criatura é inteligente, tem a capacidade de autorreflexão e tal. Com relação aos sonhos, eu acho que o exemplo é genial. Claro, tirando sonhos lúcidos, assim, nós somos personagens de um script já escrito que a gente está descobrindo na hora. Quando aqui tem essa reflexão, o que isso significa? Que consequências tem para mim, para o demais? Como é que eu comparo com o que eu já vivi? Que tipo de expectativa eu posso ter lá na frente? Isso é a grande sacada que nós temos, essa capacidade de poder aprender com ela, né? Essa é a grande sacada. Né? Sim, exatamente. Os animais, em geral, parece que as outras criaturas não têm, uma ou outra, né? Mas com a nossa capacidade de poder pensar e agir, ninguém no planeta. E aqui é justamente a gente pode fazer esse link com o que você levantou no início desse papo, que é justamente esse aspecto da mente bicameral, de você ter esse aspecto mais instintivo, que ele é mais primordial mesmo, né? Ou seja, a capacidade de metacognição ela foi conquistada com o tempo. Nós não viemos com ela. O instinto não, o instinto já vem. O aspecto do inconsciente ou do inconsciente coletivo já está presente, né? Já vem de fábrica, já está ali disponível. A metacognição não, você tem que conquistar isso, porque é um processo que dá realmente trabalho. Então, ao longo da evolução humana, a gente percebe que isso foi um processo recente na história, comparado com as outras características da mente e da consciência. Né? Então, sendo um aspecto mais recente, é óbvio que a gente não sabe ainda lidar direito com isso, a gente tem poucos aspectos onde o foco da atenção consegue se manter por muito tempo, então me parece um dos aspectos da consciência que é o mais por cima, o que está mais recente e o que ainda precisa se desenvolver de uma forma ainda melhor. Então, talvez a gente pode fazer esse link com os aspectos do despertar, né, que o Oriente sempre nos mencionou a respeito, né, de você ter mais consciência, mais percepção das coisas que estão ocorrendo, justamente por esses diferentes níveis de metacognição, que é bom frisar aqui, eles ocorrem em camadas, ou seja, eu posso estar pensando a respeito de uma experiência, repensando a respeito dela, repensando e criando vários níveis, várias camadas autorreflexivas, como aquela ideia do espelhamento, quando você coloca um espelho perto do outro que vai se refletindo, né? Me passa também essa ideia de que o processo de metacognição ele é caracterizado por isso, né? E eu acho que, só fazendo uma emenda que já te passo a bola, em algum momento isso foi vantajoso para a natureza. Eu acho que a natureza percebeu que, opa, peraí, é interessante eu estar consciente das minhas ações, né? A gente pode fazer, inclusive, até uma ligação com aquele aspecto do Deus bíblico, né? Onde parecia haver ali no Velho Testamento um Deus muito inconsequente, muito explosivo, né? Muito instintivo, e depois você tem no Novo Testamento um Deus que é mais compassivo, mais autoconsciente, mais interessado em perceber quais são os resultados de suas ações. Isso a gente pode fazer uma analogia, obviamente, é uma metáfora apenas aqui, com esse processo do ganho, né, ou da conquista da autoconsciência ou da autorreflexão ao longo da história. Bem colocado. Yahvé só se preocupava com o povo dele, com a continuidade dele através da adoração, por meio da coerção, por meio da eliminação de quem pensava diferente ou atuava diferente. O Pai do Novo Testamento abre para todos, vós sois deuses, através da verdade você chegará a mim, você não precisa de intermediário, você já é completamente diferente, né? E com relação ao resto que você falou, a própria ciência subscreve. Os primeiros cérebros reptilianos estão lá para preservar instinto puro. E nós viemos deles. Eles foram criando, surgiu o sistema límbico em cima dele, emoções, eu sinto,
eu interpreto aquilo que estou sentindo, eu amo, eu desamo, eu gosto, eu não gosto. Só depois veio o córtex e o neocórtex bem recente. Depois de viver milhões de anos se preocupado com o tigre de dente de sabre, o inimigo que vem dali, é muito recente ter que lidar com esse tipo de desafios que a gente está tendo agora, em que o principal inimigo somos nós mesmos. Não temos, a natureza está mais ou menos mapeada e controlada. É nós contra nós mesmos, naquela ideia bem mítica, bem egocêntrica e etnocêntrica, que a gente ainda está nesse estágio, né? Onde eu reconheço a mim e minha turma, os outros são necessariamente inimigos, porque pensam diferente, porque se vestem diferente, porque tem outra cor. Ainda não conseguimos transcender esse tipo de coisa. Mas é bem por aí. Mas o primeiro que vem, a ideia que está no livro do Fantasma na Máquina. O primeiro pensamento que vem passa pelo reptiliano, proteção, o dinossauro quer se proteger. Depois vem o límbico, puxa, eu gosto ou não gosto? Se eu não gosto, eu ataco, né? E só depois chega na parte racional, o que isso significa, que vantagem eu posso ter, etc. Como demora para chegar no neocórtex, no racional, muitas vezes a besteira está feita, a gente só racionaliza depois. E aqui a gente pode fazer até um paralelo, inclusive, com os processos muito naturais, né, que ocorrem. É lógico que num terreno extremamente pantanoso, eu reconheço, mas enfim, a gente tem que avaliar, porque vez ou outra a gente acaba se debatendo com esse assunto, que é a questão da ufologia, né, dos eventos que ocorrem em campo e as pessoas serem testemunhas de eventos insólitos, não estão preparadas para aquilo viola tudo aquilo que ela acreditava até o momento, então vai vir todas essas cargas primeiro, em primeiro lugar, né, saio correndo, eu fico, fujo ou luto, né? Enfim, tudo isso é no piloto automático, associações com coisas conhecidas. Não, isso aqui só pode ser uma manifestação de um santo, porque eu sou católico. Isso aqui só pode ter a ver com o espiritismo, porque eu sou espírita. E assim, a reflexão realmente, ela parece que só surge, que é o que dá mais trabalho realmente, com o tempo, né? Depois a pessoa refletindo, com o tempo, com calma, poxa, mas o que foi que de fato eu vivenciei naquele dia, naquele horário, né, naquela noite em particular, né? Então, dá para você fazer essa ponte com esse aspecto também. Isso, e completando o que você falou agora, especificamente com relação a experiências com contato extraterrestre ou contato com alguma criatura, inteligência exterior a nós. O inconsciente está lá, então, mesmo que eu vá, eu marco o encontro, dia, horário, perfeito, minha consciência diz, está tudo tranquilo, meu racional diz, está tudo tranquilo, está sob controle, nada de ruim vai me acontecer. Na hora que eu escuto o primeiro barulho, o jacaré, o crocodilo, o reptiliano já vai lá, ele vai reagir. Então, o meu coração vai disparar, quer queira ou quer não. Eu vou ter que ficar racionalizando, calma, respira fundo, dando comandos a mim mesmo, porque o inconsciente vai fazer eu ficar alerta, pelo vai levantar 3 metros, porque é assim que a gente se comportou durante milhões de anos. Exatamente, a gente carrega essa herança com a gente, né, cara? E não tem jeito, tem como você escapar, né? Querer achar que você é o melhor, né, do que a própria natureza que capacitou você a ter o corpo que você tem, ter a inteligência que você tem e a mente que você tem, né? Aliás, esse é um outro ponto interessante, que eu não sei se daria, de repente, até um outro episódio a respeito, mas que me ocorre agora, que é o seguinte: quando a gente fala de evolução, né, evolução das espécies, né, evolução darwiniana, a gente foca muito, justamente por causa do pensamento materialista, na questão biológica, né? Mas há de se convir por causa do paradigma do idealismo metafísico que a mente também se desenvolveu, né? Então, isso não se fala a respeito disso. Como é que foi essa evolução mental, né? Que eu acho que a gente pode, inclusive, incorporar o aspecto da mente bicameral, né, nesse processo também, né? Como um processo também de evolução, porque a gente ignora isso, ou não se fala a respeito, ou não interessa, enfim, não focou nisso, mas houve também um melhoramento, uma evolução, uma adaptação melhor ao ambiente do ponto de vista psíquico, né, cara? Sim, sim. De criaturas totalmente dependentes dos desígnios divinos, sejam eles quais forem, até o fato de que eu sou, em última instância, responsável pelas minhas ações. Sou eu que tomo as escolhas aqui. E a minha vida faz parte daquilo que eu dedico atenção. E tem todo um processo aí, tem uma relação. Sempre tem, é que a gente não consegue enxergar. A gente se acostumou a fragmentar, né, o conhecimento e a análise. E porque, de novo, dá trabalho ver a parte física, a parte mental, a parte espiritual. E o melhor entendimento vem
de uma perspectiva mais abrangente, mas ela dá trabalho porque eu tenho que pensar em todas elas, dinamicamente, porque não parou o processo. Exatamente. O processo não parou. Um outro aspecto que eu achava interessante aqui é a gente também, embora não tenha colocado isso no texto, acho que talvez dê tempo de analisar, que é a questão da inteligência e depois avaliar as outras camadas de classificação que existem, que é alma, espírito, essas coisas, porque eu acho que as pessoas podem estar pensando nisso nesse exato momento, não sei, né? Não estou fazendo aqui estou chutando, né? Mas eu acho que a inteligência acaba sendo uma das características dessa mente, dessa consciência, dessa dissociação, que é a questão de você ter essa capacidade para processar dados, né, encadeá-los de forma lógica, né, que é muito bem caracterizada pela inteligência. Hoje em dia, por exemplo, a inteligência artificial é uma realidade, trata-se de um aspecto mensurável, você é capaz de medir, é capaz de avaliar o quão inteligente uma criatura é ou não, através de questionários, né, testes de QI, etc. Então, mas é um dos aspectos, uma das características em particular, né, do aspecto consciencial individual, né? Mas assim, só para deixar claro. Não sei se você queria falar. Não, lembrando que, de novo, é a ideia prevalente de inteligência, essa capacidade de reunir dados e resolver problemas, que é a inteligência cognitiva. E desde as pesquisas do Dr. Howard Gardner de 83, temos as várias outros tipos de inteligências que também são mensuráveis, às vezes, de outra maneira. Como é que você vai medir a inteligência musical? Pô, algumas pessoas são capazes de reproduzir música ouvindo de uma vez só, outros não. Uma inteligência espacial, tem gente que consegue fechar o olho e ver as coisas em 3D, outros não. Matemática, espiritual, intrapessoal, pessoal, etc. Todas elas. Mostrando quão complexo e fascinante nós somos. Exatamente. Bom, apelando também aqui, então, para as filosofias orientais e também, né, algumas das ocidentais também, por que não, né? Você pega aí o que eu falei para você sobre a classificação da mente em 8 níveis que nós temos no budismo tibetano, mas você também tem no judaísmo a árvore judaica lá, onde você tem os vários níveis também de interpretação. Também pode ser uma outra via de interpretação da realidade. Também não vou, como eu disse, se a gente for entrar nesse mérito, a gente vai ficar aqui vários episódios analisando cada evento desses, né? Mas a gente pode talvez pegar o que tem em comum. Todas as linhas sabem que existem níveis, né? E como diz o pessoal da teoria integral, não necessariamente hierárquicos, mas holárquicos. Significa o quê? Que o maior inclui o melhor e é mais abrangente. Né? Não é dominante, é desenvolvimento. Exato. Vai variar se é 5, 4, 8, 12, mas todos têm uma ideia, né, de utilização. Justamente pelo que você está me dizendo, é que eu não entrei nesse mérito, e eu acho que para a gente aqui esse papo não vai interessar. Mesmo porque eu não tenho uma ideia muito clara, assim, o espírito é mais que alma, ou é ao contrário, a alma que é mais que espírito. Então, se você for estudar, aí atrás disso, você vai talvez encontrar... Vai depender do conceito, porque tem gente que vai achar que é sinônimo, né? Tem gente que faz distinção entre espírito com minúscula e espírito com maiúscula. A gente teria que fazer uma definição anterior e aí poder explorar. Isso. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito, acho que não precisa, porque o que eu acredito foi o que você falou. Há esses níveis, eu acho que quando a morte do corpo físico ocorre, a gente adentra necessariamente em um outro estado que é necessariamente diferente desse que nós estamos vivendo aqui, e eu acho que esse núcleo de individualidade ele continua a existir. Então, há de se, para mim, me soa, pelo menos, muito natural, de que haja uma continuidade dentro de um espectro hologárquico. Foi hologárquico a palavra que você utilizou, né? Holárquico. Holárquico, desculpa, hologárquico não. Holárquico. Onde há essa ideia de consciências mais amplas, incluindo as menores, mas ampliando o leque a partir daí, né? Então, para mim, faz sentido isso. Mas agora, se isso é espírito, se é alma, para mim, não interessa. Pelo menos no momento... E eu acho que mais... A gente pode seguir outro dia, mas eu acho que vale como um alerta de um dos típicos obstáculos que dificultam a comunicação. Às vezes as pessoas se dedicam muito à conceituação, não abrem mão de conceituação que foram arraigadas lá atrás. Em outras palavras, um paradigma. Quando a ideia seria tentar encontrar padrões comuns e a partir deles ir para frente. Reforçando o que você falou, para todo mundo que é minimamente aberto, não há dúvidas que existe uma continuidade da existência depois da morte do corpo físico. Ponto. O que vem dali aí é questionável, porque cada linha... Porque o que implica uma linha de desenvolvimento? Necessariamente
focar algumas coisas e deixar de fora todas as outras. Por isso que ela é uma linha. Por isso que daí vem todos os ismos. Exatamente. Né? O hinduísmo tem esse preceito que está fora, não é hinduísmo. Catolicismo assim, budismo, etc. Tá joia, porque senão seria toda a maçaroca, mas o grande desafio é, legal, vamos tentar encontrar um grande ismo em que a gente consiga ver a importância de cada um no grande mosaico. O que elas têm em comum? Esse é o que o pessoal da teoria integral buscou. O que todas têm em comum? Existe uma hierarquia, bárbaro. Não vamos ficar discutindo se são 4 ou 12, vamos só reconhecer que existe uma hierarquia. Vamos experimentar para ver se a gente pode botar? Em vez de discutir se é 4 ou 12, vamos agora, temporariamente, achar que são 6, e assim por diante. Acho que esse é o desafio, tentar superar os obstáculos que não nos permitem conversar a respeito de coisas que são subjetivas. Né? Exatamente. Eu acho que a gente poderia também fazer um apelo para aquele episódio número 100, que foi a metacognição, né? De que nos parece, pelo menos para mim, em um primeiro momento, vantajoso, nessa condição de estarmos aqui encarnados, né, com esses 5 sentidos, o estado da metacognição. Por quê? Porque é esse estado que nos coloca nessa condição de estar sabendo o que você está fazendo, medindo o valor daquilo que você faz, as consequências dos seus atos, só através da autorreflexão e do estado de metacognição que você consegue avaliar isso. E o mundo nunca precisou tanto disso quanto agora. Então, acho que vantajoso para a natureza que isso seja cada vez mais exercitado, para que a natureza tome conta de si mesma, né? E o que quer dizer com isso? Porque nós somos a natureza, e é através de nós que a natureza pode ser destruída ou cuidada, né? Então, é uma forma da natureza acordar para si própria e falar, peraí, o que eu estou fazendo comigo mesma? E quem são esses agentes? Somos nós, porque a gente esquece, né? Como eu já mencionei várias vezes, tantos níveis de camadas e ficções foram criadas que a gente se descolou, né? Eu usamos essa analogia no último episódio, dessa origem, e aí a gente não tem essa percepção que faz mais parte da natureza, mas nós somos a natureza acordando para si própria. Opa, o que a gente está fazendo com a gente mesmo? E é legal isso daí. Olha que legal o jogo cósmico, como ele é fascinante. Ele cria esses mecanismos que, ao mesmo tempo que abre possibilidades, mal manipulados, ou não manipulado entre aspas, coloca ela própria em risco. Mas é do jogo. É assim que funciona o cosmos. Olhamos o cosmos para fora. É muito bonito falar, o telescópio James Webb fotografou 2 galáxias colidindo. Bárbaro, né? Bonita a imagem. Essa colisão vai implicar algum tipo de destruição e algum tipo de construção de uma outra coisa. Né? E é assim que funciona o cosmos desde sempre. Né? Nós temos essa possibilidade de olhar para o que estamos fazendo. Opa! Estamos diretamente influenciando o futuro nosso e da vida ao nosso redor a partir de atitudes destrutivas que não levam à continuidade. Paramos, porque aquela coisa totalmente, falando de consciente e inconsciente, é totalmente irracional colocarmos nossa própria sobrevivência em risco conscientemente. É o fim da picada. Né? Exatamente. Mas me parece bastante interessante essa questão da metacognição, nesse sentido de fazer essa conexão com o despertar do Oriente, sabe? Essa ideia dessa necessidade de despertar, porque às vezes parece uma coisa muito mística demais, né? Você vai ter que ir até o Tibete, você vai ter que subir lá no Himalaias, conversar com um monge tal, dentro do monastério tal. Cara, às vezes a coisa é muito mais direta, está na frente, debaixo dos nossos narizes, né? Que é essa questão da autorreflexão, da metacognição, de estar ciente do que você está fazendo em todos os níveis possíveis. Lógico que há limitações, né? A gente é muito maior do que a nossa capacidade de percepção, do que a nossa capacidade de autopercepção, digamos assim, mas há de que se começar esse trabalho, né? A gente tem que começar por algum lugar, né? Então, me parece muito vantajoso por causa desse aspecto também, de fazer essa conexão com o que é esse despertar, né? Não, legal. E para corroborar, nunca foi tão fácil o acesso, porque antes havia distâncias físicas quase intransponíveis e hoje todos nós podemos ter acesso o tempo inteiro. A ideia de que existe uma interconectividade global de tudo e todos nunca foi tão palpável. Antes era mais teórica, hoje é palpável, dá para perceber exatamente. E a ciência ajudou muito isso a poder nos mostrar
o quanto a destruição de uma floresta neste lugar implica num problema climático para todo mundo. O quanto, inclusive em outras áreas, o quanto a quebra de um banco nos Estados Unidos pode afetar o mercado financeiro global, né? Essa interconexão que antes era papo de nova era, hoje está explícito, né? Explícito. Inclusive o risco da gente sucumbir, a gente fracassar. Exatamente, o risco é muito grande, cara. Então, de uma certa maneira, lógico, dadas as devidas proporções, né, os nossos episódios aqui são uma tentativa humilde, né, de tentar jogar um pouco de luz nessa escuridão abissal, porque é como se fôssemos pequenos faróis, né, num mar de TikToks, de dancinhas, de gatinhos. E legal, e a ideia, só para completar a ideia do despertar, que é bacana, ao mesmo tempo que, teoricamente, cada um de nós teria que ter esse insight, essa coisa, puxa, acordei para essa realidade, a rigor, da maneira como a gente interpreta, é a consciência despertando através de nós, né? Esse é o mais bacana, né? É o profundo, legal, ainda bem que, olha, eu me enxergando através de vocês, de cada um de vocês, eu continuo crescendo, eu continuo aprendendo, com erros e acertos. Aliás, erro e acerto é bem um termo bem humano, faz parte ainda dessa dicotomia que é o primeiro, supostamente o primeiro degrau abaixo da não dualidade. É do jogo cósmico, é assim que as coisas funcionam. Tudo é polar, é um dos princípios, inclusive, do Kybalion, do fluxo, da polaridade, né? E é fascinante, né? É fascinante. Muito! Tão fascinante que já foi, já deu uma hora. Cara, acho que a gente conseguiu cobrir, assim, os tópicos que estavam sendo propostos aqui. Acho que deu para falar um pouquinho a respeito deles, sim. Sempre dá. Então, muito obrigado pela sua participação insubstituível. Mais uma vez, valeu mesmo. Agradecer a Ida, né, que foi a inspiradora dessa temática aqui. Valeu, Ida, Vanessa. Obrigado aí pela audiência, né? E encorajamos todas as pessoas, né, que deem seu like, que façam seus comentários, que se subscrevam nesse canal. E até a próxima segunda-feira com mais um episódio de Contatos Insólitos. Um grande abraço. Falou, velho. Falou, Roberto. Um abraço. Valeu. Até mais.